Olá, meus queridos. Como estão todos? Espero que bem, porque eu estou muito bem e muito contente por estarmos no quarto bimestre, ainda com bastante vontade para aprender. Estou com a blusa rosa, minha pele é parda, meu cabelo é preto na altura do ombro, ao fundo uma parede rústica e o que mais? Sobre nós: aprendizado, vontade, leveza, esperança. Vamos aprender mais um pouquinho dessa longa jornada de vida que temos. E então, meus queridos, vamos reconhecer efeitos de humor e de ironia. Ironia, efeito de sentido que consiste no emprego de determinada palavra ou expressão com valor semântico diferente do usual, diferente do esperado ou do comum. Ironia, para quê? Qual a intenção? Brincar com alguém ou com algo. Também criticar um ponto de vista, um problema, uma situação. Por isso que encontramos muita ironia nas tirinhas, nas charges, nos cartoons e em outros gêneros. Mas os gêneros que carregam a mistura da linguagem verbal com não verbal tendem a utilizar a ironia com mais frequência. Continuando, a ironia, para quê? Qual a intenção? Obter uma reação do leitor, ouvinte ou interlocutor e provocar risos. Quando eu ironizo, eu provoco a pessoa que lê, a pessoa que me ouve ou a pessoa que interage comigo em um diálogo, em uma palestra, em qualquer momento de relação entre grupos ou duplas. Vejamos aqui uma observação. Na ironia, o sujeito diz o contrário do que pensa. Transmite uma ideia implícita, ou seja, oculta. Precisa estar atento, né? O interlocutor, o ouvinte ou leitor, estar atento para captar essa ideia implícita. Emprega a palavra ou frase de sentido oposto ao que é esperado. Vejamos. Vamos para o humor. É comumente utilizado em situações que pareçam cômicas, engraçadas. Traz um elemento surpresa, algo fora do esperado na situação comum, e faz parte da produção do efeito de sentido de um texto. Vamos para um exemplo agora. Texto 1. A tirinha e o humor. Depois de toda a destruição e demolição do planeta, é nossa função construir as bases de um futuro melhor. Tô preocupada que eu não sei nem passar um rejunte. Vejamos. Vejamos aqui, gente, olha só. No primeiro quadrinho, você tem palavras-chave como destruição e demolição. Qual o efeito de sentido? Certo? Como o efeito de sentido aqui concreto. Destruição e demolição do planeta, realmente na base concreta. Aí vem no último quadrinho a Joaninha, diz: tô preocupada que eu não sei nem passar um rejunte. Era isso que você esperava ao ler o primeiro quadrinho? Falando de demolição, destruição e demolição, era isso que você esperava, falar de rejunte? Claro que não. Então, passar rejunte constitui o efeito de humor. Daí a graça da tirinha. Você não espera que essa reconstrução seja baseada em um ato de passar rejunte. Continuando, outra tirinha. Vai que melhora, né? Sei lá, às vezes bate um ventinho e parece que vai ficar tudo bem. Você está legal? Estou apenas tendo um surto de otimismo, do qual vou me arrepender em breve. Vejamos. Aqui, no primeiro quadrinho, você tem, sei lá, às vezes bate um ventinho e parece que vai ficar tudo bem, a Joaninha fala. Esse vai ficar tudo bem
é uma espécie de constatação, uma representação do otimismo dela. A ideia, né? Parece que vai ficar tudo bem. Então, o efeito de sentido no leitor ele está entendendo ali que há um pensamento otimista da Joaninha. Mas no último quadrinho, e você está legal? Então, há uma observação na mudança de humor, né? Na mudança. Estou apenas tendo um surto de otimismo do qual vou me arrepender em breve. Bom, só lembrando, tá, gente? Estou, mas na fala nós utilizamos desse jeito, né, por conta da lei do menor esforço na fala. Continuando. Surto de otimismo do qual vou me arrepender. O que tem a ver esse surto de otimismo com parece que vai ficar tudo bem, porque ela já se conhece de alguma forma. Então, o efeito de um otimismo pessimista. Olha que contraditório. Como é que você é otimista pessimista? Porque em questão de talvez segundos, será? Segundos ela já mudou a esperança, a expectativa de que ia ficar tudo bem. Ela entende que já ia se arrepender de estar pensando desse jeito, porque não iria ficar tudo bem. Será que você consegue interpretar desse jeito? Agora, no texto 3, a ironia. Hoje não vou reclamar de nada. A reclamação movimenta energias ruins e envenena o ambiente. Eu concordo. E você? Vamos lá. Detesto gente que só reclama. Tenho horror. Vamos continuar. Pois bem, onde está a ironia nesse quadrinho? Hoje, vamos ver? Hoje não vou reclamar de nada. O hoje é o esperado, uma constatação de que ela é uma pessoa que vive a reclamar, que vive reclamando. Qual é o efeito de sentido? Reconhece, né, a postura que assume diante da vida, que é reclamar. Então, vamos dizer que ela esteja otimista. No último quadrinho, detesto gente que só reclama, tenho horror. Ela está sendo irônica com ela mesma. Se ela constata que ela reclama e no final ela diz que detesta gente que reclama, ela está fazendo uma autocrítica com a ironia. E aí, detesto gente que só reclama, tem um horror. Qual é o efeito da ironia? Autocrítica, fala de si mesma como se estivesse referindo-se a terceiros. Detesto gente, então ela não se inclui. Nossa, que irônico isso. Bastante interessante essa produção, porque mostra como a ironia ela pode ultrapassar a reflexão de si mesma. Às vezes o outro faz ironia, um sujeito faz ironia com o outro, e na verdade é para ele mesmo, mas ele não se reconhece como aquele sujeito que está incluído naquela ironia. Entendeu? Agora vamos para a anedota. História breve, ou seja, curta. A palavra breve, curta, com final engraçado e geralmente surpreende. Provoca risos ou gargalhadas em quem ouve ou lê. Recurso humorístico utilizado na comédia. Então, é um gênero que apresenta muitos recursos humorísticos e nós temos a comédia aí como um palco do emprego das anedotas. Texto com enredo simples e narrativa curta. Já foi dito anteriormente. Só que o enredo, um personagem ou dois, em um tempo, uma marcação de um espaço, o enredo é bem simples, bem singelo. O objetivo é atingir a graça, né? O estado de graça, provocar o riso. E utiliza histórias populares, justamente para alcançar um público maior, estar mais próximo do público e alcançar a compreensão, né? Fazer com que as pessoas compreendam com mais facilidade. Outro ou outros aspectos da anedota. O primeiro trabalha com fatos divertidos da ficção ou da realidade.
conduz o ouvinte, o leitor, à descontração. Descontrair, distrair, né? Rir, relaxar um pouco. Emprega recursos da linguagem coloquial e simples, a linguagem popular, a linguagem sem preocupação com rigor gramatical, porque o objetivo é alcançar o riso e é se aproximar do falar popular e é representar histórias populares também. Por isso que a linguagem coloquial representa muito mais de forma viva, de forma mais concreta as anedotas, né? Vejamos aqui, desperta humor com mensagens de duplo sentido. E por último, explora o sarcasmo e a ironia. Aí a questão da ironia que trabalhamos anteriormente, algo, vamos dizer assim, mais cru, mais direto, uma crítica mais taxativa, mas que não deixa de ter humor, né, nas entrelinhas. No texto 4, nós vamos trabalhar a anedota e o humor. Título: O cabo e o soldado. Um cabo e um soldado de serviço dobravam a esquina, quando perceberam que a multidão fechada em círculo observava algo. O cabo foi logo verificar do que se tratava. Não conseguindo ver nada, disse, pedindo passagem: Eu sou o irmão da vítima. Todos olharam e logo deixaram passar. Quando chegou ao centro da multidão, notou que ali estava um burro que tinha acabado de ser atropelado e, sem graça, gaguejou dizendo ao soldado: Ora essa, o parente é seu. Bom, o primeiro aspecto é feito de sentido, né? Eu sou irmão da vítima. Eu esperava que a vítima fosse uma pessoa. Para ele se anunciar irmão, verdade? Para ele se anunciar como irmão da vítima, ele esperava que a vítima fosse uma pessoa. Bom, e no segundo ponto, ele tem, ora essa, o parente é seu. O efeito de humor é, busca sair da situação jogando a relação de parentela para o soldado. Certo? E o ato de gaguejar, que a anedota faz questão de trazer essa palavra, mostra a reação de constrangimento, de não saber o que fazer e pensar rapidamente. Então, até as palavras elas ajudam no processo de entendimento e da criação do humor, porque a escolha determina o efeito, a impressão e causa também no leitor um certo impacto, certo? Até se for dramatizar essa anedota, vai ser necessário esse momento aqui, ó, certo? De gaguejar e reproduzir essa fala aqui. Show? Opa! Efeitos de sentido nas tirinhas. Nosso resumo. Humor e crítica podemos encontrar, ironia e alerta também podemos encontrar. Nas anedotas, nós temos humor e histórias populares, e nós temos ironia e linguagem coloquial. O que encontramos também nos efeitos de sentido? O duplo sentido e a ação sobre o inesperado, que é justamente o que encontramos tanto no humor quanto na ironia. Hora do desafio. Joãozinho vai fazer uma pescaria com o pai. Pai, como é que os peixes respiram debaixo da água? Não sei, meu filho. Pouco depois, pai, por que os barcos não afundam? Não sei, meu filho. Pouco depois, pai, por que o céu é azul? Isso eu também não sei, meu filho. Pai, você não se incomoda de eu ficar fazendo essas perguntas, não é? Claro que não, meu filho. Se você não perguntar, nunca vai aprender nada. Vamos lá. A partir da leitura e da análise do texto, responda às questões. A. Quais são as pistas linguísticas que causam humor? B. Quais são os recursos da linguagem que o autor utilizou para ironizar? E, por último, escreva em seu caderno todas as impressões do aprendizado sobre ironia e humor. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho comigo.
Um beijo, um abraço muito carinhoso e até a próxima aula.